prosseguindo, avançando, vamos para o 12º dia, amém? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alianças. Aliança que muitas vezes são feitas de uma forma sutil com a Babilônia, amém? Os babilônicos tinham uma infinidade de deuses, né? Eu já falei que eles tinham uma média de 2.500 deuses. E esses deuses, eles eram bem semelhantes aos humanos, alguns deuses não, outros com traços, né, pernas, braços. Se vocês procurarem as imagens, vocês vão ver, às vezes tem corpo de humana, cabeça de bicho e por aí vai. E eles também tinham semelhança, porque dizia-se que eles tinham sentimentos, paixões, e até mesmo as pessoas, os babilônicos, eles reconheciam que esses deuses poderiam ter algumas falhas. E por saber que eles poderiam ter algumas falhas, era necessário tantos. Porque daí um falhava aqui, outro não podia ali, outro não podia lá, né? E daí ia agregando para que um tiquinho de cada talvez desse alguma coisa boa. E dentro disso, queridos, eles precisavam, eles faziam tudo isso para suprir as necessidades que eles tinham. Então, a necessidade financeira, alguém, mas precisa de mais alguém, porque esse alguém aqui não é perfeito, e aquele lá faz chover, e o outro faz trovejar, e o outro é o Deus que fertiliza a terra, e o outro é o Deus, entende? Então, eles precisavam de muitos deuses. Sendo assim, era comum, queridos, era algo comum no meio da Babilônia, a feitiçaria, a idolatria, a vida sexual entre homens e esses deuses, esses espíritos, todas essas coisas faziam parte do culto pagão. E dentro disso também era comum as ofertas, era comum as oferendas, era comum a alimentação, né? A alimentação, tudo que vinha daquele lugar era extremamente consagrado, porque existiam deuses que operavam por trás daquilo. E Daniel foi levado para esse ambiente, um ambiente totalmente oposto, né, ao que ele vivia. Ele vivia num ambiente onde só havia e há até hoje, glória a Deus por isso, um único Deus perfeito, que pode todas as coisas, né? Não preciso recorrer a um monte de coisa. Daniel não precisava recorrer a vários deuses, porque o Deus que ele servia era o suficiente para todas as coisas. Então, quando ele foi proposto, né? Quando chegaram para ele com a proposta, ó, você foi enquadrado no currículo, você é bonito, você não tem defeito, você tem sabedoria, você tem conhecimento, né? Você, aquele currículo, né? Aquelas coisas que eu perguntei acerca de pessoas que eu queria para servir o reino, você casou perfeitamente. Agora a gente precisa de mais um negocinho aqui. A gente precisa que você se alimente disso, que você se alimente dessa comida que a gente está te oferecendo. Então, quando Daniel recebeu essa proposta, ele sabia, queridos, que por trás daquela comida não era só uma comida. Ele sabia que por trás daquela comida tinha adoração àqueles muitos deuses, porque por onde se andava, viam-se as imagens, viam-se as estátuas, viam-se a adoração. Era tão comum entre eles que, se a gente avançar no livro de Daniel, a gente vai ver lá sendo feita estátua, e ó, quem não se prostrar vai morrer, porque era comum, isso era a linguagem deles, isso era natural entre eles. Mas Daniel sabia que se ele se assentasse naquela mesa e comesse, ele sabia que estava sendo estabelecido aliança. Ele sabia da seriedade que tinha isso. E ele sabia, quer dizer, é interessante, né? Porque às vezes a gente lê ali e não entende, por que Daniel não comeu a comida? Coisa tão boba, né? Nada a ver. Mas olha só, em Levíticos 11, o Senhor havia destrinchado o que podia e não podia comer. Ó, vocês são o meu povo, tá? Então, aqui tá aqui, ó, isso aqui vocês podem comer, isso aqui não pode, isso aqui é imundo. E eles foram criados dentro disso. Daniel foi criado dentro desses princípios, e esses princípios até hoje é seguido à risca pelos hebreus, né? E Daniel, ele tinha consciência que a comida não era somente aquilo que eu como, queridos. A comida estava ligada
aos princípios daquilo que ele havia sido ensinado, à cultura que ele seguia, aos ensinamentos do Eterno, à obediência dele. Entende? Não era só uma comida. Por trás disso, Daniel estava declarando assim: olha, eu não vou desobedecer o meu Deus. Meu Deus disse que isso aqui não é para mim comer. Meu Deus disse que isso aqui não é para mim tocar. Eu não vou desobedecer. Então, os babilônicos, deixa eu voltar aqui, e Daniel era ciente de que os alimentos babilônicos não seguiam esses princípios que o pai havia estabelecido. Assim como ele sabia que muitas coisas estavam por trás disso. Ele tinha consciência das alianças que são feitas quando a gente se assenta à mesa e come comidas que foram consagradas. Daniel não queria não somente não se aliançar com os babilônicos, mas Daniel estava declarando que ele não ia se aliançar, ele não ia se sentar àquela mesa, que ele não ia comungar da cultura daqueles deuses pagãos. A Babilônia é de uma forma direta ou sutil, sempre, querido, vai nos propor que façamos aliança com ela. A proposta da Babilônia sempre vai ser essa. Sempre irá fazer com que questionemos a veracidade da palavra. Vai me dizer que em nenhum momento você nunca entrou em dúvida, tipo assim, mas será que isso aqui é para os dias de hoje? Queridos, nós vemos de tudo. A gente vê o povo que prega que dízimo não é para hoje, a gente vê um povo que prega que jejum não é para hoje, a gente vê um povo que prega que o Shabat não é para hoje, a gente vê de tudo. Porque sempre a Babilônia vai estar nos oferecendo algo para satisfazer a nossa carne, para a gente se aliançar com ela. E sempre essa aliança vai estar embasada em que nós quebremos algum princípio da palavra. Ela sempre vai fazer com que a gente olhe os princípios e não leve tão a sério. Queridos, está aí para todo mundo ver, né? Sendo falado, tanto a igreja romana, como alguns evangélicos, está sendo falado que a Bíblia precisa ser revisada. Queridos, por favor, né? Da onde que tiraram essa ideia? Da Babilônia. Com certeza. Nem foi uma ideia deles. A Babilônia só achou neles alguém que podia soprar no ouvido que eles ouviriam. Porque a Babilônia sempre vai querer negociar os princípios. Sempre. Sempre. Porque quando você quebra um princípio com Deus, você acaba estabelecendo uma aliança com alguém. Ela sempre vai querer, queridos, substituir aquilo que é santo por aquilo que é profano. A Babilônia sempre vai lançar um vento de que não precisa disso. Para servir a Deus, você não precisa disso. Para, gente. Que negócio. Para, o mundo hoje é moderno. O mundo hoje, que negócio é esse de que não pode ter relacionamento entre o mesmo sexo? Para, olha a modernidade, vocês são muito antiquados. Não, calma. Você nunca leu na Bíblia que lá em Sodoma e Gomorra isso já acontecia? Isso não tem nada de moderno. Isso tem de princípios errados. E você e eu. Gente, Daniel, ele estava disposto a morrer pelos princípios. Sabe por quê? Porque os princípios são a base, são as cláusulas de um contrato de casamento. Você está disposto, eu estou disposta a fazer o quê pelos princípios que nós acreditamos? Dos princípios bíblicos que nós acreditamos. Amanhã é Shabat, né? Amanhã a gente não vamos fazer renúncia. Hoje nós vamos fazer a renúncia contra a feitiçaria. Mas eu já quero te deixar bem atento para o sábado, né? Sábado para domingo é o último dia dessa parte da Babilônia. Porque tem algo bem poderoso aqui, queridos. Esses dias, para mim, foram dias de muito crescimento. Foram dias onde eu me emocionei muito no Senhor. Foram dias onde verdadeiramente eu me arrependi, onde verdadeiramente eu fui passar pente fino em algumas coisas da minha vida. Foram dias onde o Senhor me impactou, porque teve coisas que o Senhor falou comigo
e eu escrevi e tal, e depois estudando, eu vi que o Senhor já tinha contado isso para outras pessoas, mas eu fiquei bem maravilhada pela forma do agir de Deus. Queridos, não é fácil, porque hoje a gente, a gente vive num meio evangélico, e esse meio evangélico está extremamente misturado com todas essas culturas. E sair disso é sinal de que você e eu somos problema. Nós fomos muito perseguidos pelo mundo, né? Eu não sei como é que foi para você, mas eu lembro quando eu me converti, eu escutei várias pessoas falando assim, fez um monte de coisa errada, agora quer se esconder na igreja. E as primeiras vezes que eu ouvi isso me entristeceu, porque eram amigos, né? Eu perdi todos os meus amigos, inicialmente. E depois teve um dia que caiu minha ficha e eu falei, é verdade. A diferença é que eu não quero me esconder na igreja, eu quero me esconder em Cristo. Graças a Deus que ele me aceitou do jeito que eu estava, toda bagunçada, toda suja. E hoje, querido, chegou um tempo, daí teve um tempo que a gente foi perseguido por causa de inveja, né? Você foi perseguido por causa de inveja na igreja? Por pessoas querendo te paralisar, por coisas tão bobas, né? Que você falava, você não tem nem motivo de você quer tão pequeno, né? Vai lá e faz você. Você já passou por isso? Mas hoje, queridos, nós estamos entrando num novo tempo, onde os irmãos vão nos perseguir por causa da santidade. Porque nós estamos exagerando. Para que tudo isso? Para que esse tanto de renúncia? Para que 30 dias de vídeo? Para que mudar a forma de pensar? Para quê? Para que jejuar? Para que ler Bíblia? Esse tanto aí? Para que vestes de saco? Para que? Vocês estão ficando doidos. E isso não vai ser o mundo que vai falar. Não te prepare. Porque sair dessas fortalezas não é fácil. Mas o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te dar sabedoria e o Senhor vai liberar sobre você chaves, para que não somente você saia, mas para que você abra a tranca de outros cativeiros e tire outras pessoas. Está se levantando um povo, sendo levantado pelo Senhor, para viver os princípios do Eterno. Para dizer como Daniel, ei, eu estou aqui, eu estou nesse meio, mas eu decido, eu não vou me contaminar com isso aqui. Que você seja esse valente, disposto a romper com essas estruturas e estabelecer o reino para a honra e para a glória do Pai. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós nos vemos amanhã. Não nos vemos amanhã. Nos vemos no sábado, depois das 18 horas. Shalom, shalom, para a honra e para a glória do Papai. Tenha um bom descanso. Que a sua alma entre nesse Shabat e que, enquanto você descansa, o Senhor opere em você, opere em mim, mudando a nossa mentalidade e nos transformando à imagem e semelhança dele, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, queridos.